Shalom, Shalom, dia 18/1, leitura de hoje, livro de Jó, capítulo 8 até o 10. E logo Bildade, o suíta, respondeu e disse: Até quando seguirás dizendo essas coisas? Pois as palavras da tua boca são como um poderoso vento. Acaso torce Deus o direito, ou o Altíssimo torce a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou nas mãos das suas transgressões. Se com anelo recorreres a Deus e implorares misericórdia ao Todo-Poderoso, se fores puro e reto, ele sem demora escutará a tua oração e restaurará a justiça na tua morada. E ainda que o teu primeiro estado tenha sido pouca coisa, o teu último será grandemente incrementado. Volte, pois que perguntes aos da geração passada, meditando naquilo que os teus pais averiguaram. Pois somos de ontem e nada sabemos, já que os nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Porventura, eles não te ensinaram com palavras que saíam do entendimento do seu coração? Pode crescer o papiro fora do pântano? Pode prosperar o junco sem água? Ainda verde e sem serem cortados, não obstante secam antes que as outras ervas. Assim são as veredas de todos os que se esquecem de Deus. Assim desvanecerá a esperança do ímpio, cuja confiança é como um fiapo no ar e cuja esperança é como uma teia de aranha. Ao se apoiar em sua casa, esta não se sustentará. Quando nela se agarrar, não poderá se manter de pé. O ímpio cheio de seiva diante do sol, os seus rebentos se elevam sobre o seu jardim, e as suas raízes se entrelaçam junto às pedras da fonte, e penetram nas muralhas. Mas se for arrancado do seu lugar, este o regenerará, dizendo, nunca te vi. Eis que assim terminará o prazer daquele, e da mesma terra outros germinarão. Eis que Deus não rejeitará o homem íntegro, nem sustentará as mãos dos malvados. Pode ser que até encha a tua boca de riso, e os teus lábios de grito de júbilo, e os teus inimigos serão cobertos de ignomínia, e a tenda dos perversos desaparecerá. Então Jó respondeu dizendo, verdadeiramente eu reconheço que assim é. Mas como o homem se justificará diante de Deus? Se alguém ousasse pleitear com ele, não poderia rebater nem sequer uma das suas 1000 explicações. Ele é sábio de coração e poderoso em fortaleza. Quem se endureceu contra ele e resistiu impune? Quem remove as montanhas sem que saibam que ele, na sua ira, as transtorna? Aquele que sacode a terra, deslocando-a do seu lugar e faz tremer as suas colunas, que dá ordem ao sol e este não se levanta e cela as estrelas, que sozinho expandiu o céu e anda pelas ondas do mar, que criou a Ursa e o Órion, e as Plíades e as câmeras do sul, que fez coisas insondáveis, que se sobrepõem a toda a indignação e maravilhas sem conta. Eis que passará diante de mim e não o verei, eis que me tocará e eu não o sentirei, eis que se arrebatar a presa, quem o impedirá? Quem lhe dirá o que estás fazendo? Não, Deus não necessita reprimir a sua ira. Debaixo dele se abatem as legiões de Raabe. Quanto menos eu lhe poderia replicar ou escolher as minhas razões para argumentar com ele? E ele, ainda que tivesse razão, não ousaria responder. Antes, imploraria ao meu juiz a sua clemência. Ainda que a ele clamasse e ele me respondesse, eu não creria que ele escutaria a minha voz. Ele que me esmaga com um turbilhão de males e multiplica as minhas feridas sem causa, e não me dá tempo para retornar a minha respiração, e me farta de amarguras. Se vos referis a respeito da força, ele certamente é mais poderoso. Se tratais de juízo, quem poderá refutá-lo? Ainda que eu me justifique, a minha própria boca me haveria de condenar. Ainda que eu fosse inocente, ele provaria que eu sou culpado. Se eu fosse íntegro, não faria caso de mim, desprezaria a minha vida. Uma coisa me resta dizer, que ele destrói tanto o inocente quanto o culpado. Se de súbito em uma calamidade trouxer a morte,
ele se ri da dor dos inocentes. Ele deixa a terra em poder dos perversos e ainda cobre a face dos juízes. Se não é ele quem causa tudo isso, quem será então? Agora meus dias correm mais rápido do que um atleta. Fugiram sem verem nenhuma coisa boa. Se desvanecem como os barcos de papiro, como a águia que se precipita sobre a sua presa. Se disser, esqueci as minhas queixas, mudarei o meu triste semblante e me animarei, atemorizam-me todas as minhas dores, pois sei que tu não me considerarás inocente. Se eu sou ímpio, me condenarás igualmente. Por que então me afligirei em vão? Se me lavasse com água de neve e limpasse as minhas mãos com soda cáustica, ainda assim, no lodo me destruirias, e os meus próprios vestidos me abominariam. Porquanto ele não é um homem como eu, para que eu possa dizer, vamos juntos comparecer em juízo? Não há um árbitro entre nós, que ponha a mão sobre nós dois. Tire ele de sobre mim o seu verdugo, e que o seu terror não me espante. Então falaria e não lhe teria medo, porque não estou convencido em mim mesmo desse estado. Capítulo 10. A minha alma está cansada da minha vida. Darei rédea solta às minhas queixas, falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Acaso te parece bem que oprimas e desprezes a obra das tuas mãos, e tenha prazer no conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Porventura vês como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem, ou os teus anos como os tempos do homem? Para que indagues a respeito da minha iniquidade e inquira o meu pecado? Ainda que saibas que não serei condenado, ninguém há que possa livrar-me das tuas mãos. As tuas próprias mãos me fizeram e me formaram. Queres, contudo, aniquilar-me? Lembra-te de que com o barro me moldaste, e ao pó me farás retornar. Não me derramaste como o leite, e não me coalhaste como o queijo. Vestiste-me com pele e com carne me teceste com ossos e tendões. Concedeste-me a vida e mercê, e a tua providência preservou o meu espírito. Porém, me reservarás estas calamidades no teu coração? Sei que isso está nos teus desígnios. Se pecar, tu me marcas, e não me absolverás da minha iniquidade. Se prevarico, ai de mim, se sou reto, não poderei levantar a cabeça, farto de ignomínia e subjugado pela aflição. E se a minha cabeça se levantar, me caças como um leão feroz. E outra vez, me mostras a tua onipotência. Renovas as tuas testemunhas contra mim, e aumenta contra mim a tua indignação, e os males me sucedem um após o outro. Para que então me tirasse do seio materno? Que bom se estivesse morto e nenhum olho me visse. Seria como se não tivesse existido. Teria sido levado desde o seio materno, diretamente à sepultura. Não são poucos os meus dias. Termina-os, pois, e deixa-me em paz, para que eu me console um pouco. Antes que me vá, para nunca mais voltar, ao país das trevas e da sombra da morte. A um país melancólico, feito das próprias trevas, um país da sombra da morte, sem ordem alguma, cuja luz é a escuridão. Essa é a leitura de hoje. Continuamos, leitura diária, lembrando, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Leia a Bíblia. Shalom, shalom.